Então vamos lá. Nós vamos falar sobre os nossos conflitos íntimos e as causas espirituais, tanto da atualidade quanto do passado. Então nós vamos iniciar com a nossa querida Cris Brooks, né? Cris, nós vamos fazer em formato de bate-papo, tá bom? O que você traz para nós sobre esse tema? Antes de mais nada, é uma alegria estar aqui, também unida com os companheiros da exposição espírita, Catarina, Adeilson, Gustavo, nosso querido Enio. Falarmos da dinâmica espiritual é mergulharmos novamente no que foi o nosso passado e a nossa destinação futura. A doutrina espírita, ela descortina para a gente uma nova visão de mundo, e sabemos que na matéria, na carne, nós vamos ganhar. Acabou a bateria do microfone, nunca aqui. Na vida espiritual, nós ganhamos, a oportunidade da reencarnação para a nossa própria progressão espiritual. E disso sabemos, muitos de nós, que se debruçam sobre o estudo espírita. Mas a encarnação é uma grande oportunidade ofertada pela misericórdia divina. E eu acho que um fórum como esse, um congresso como esse, nos lembra, a responsabilidade de darmos bom encaminhamento e bom proveito a essa oportunidade do aqui e agora. Eu ontem falava aqui, no painel que pudemos participar também, que a motivação primeira de André Luiz, na introdução da obra Nosso Lar, ele confessa isso. A sua iniciativa em escrever Nosso Lar foi para fazer a todos nós um chamamento da importância que estamos tendo agora na Terra de reescrevermos a nossa própria história espiritual. E daí a importância dos insumos e do entendimento espírita para que possamos, nesse momento, maximizar essa oportunidade e darmos um salto quântico em relação à nossa progressão espiritual. Eu gosto muito de uma figuração que eu tive, de uma figuração em simbologia, que eu recebi de um amigo espiritual na mesa mediúnica, Catarina, que ele dizia assim: Cris, a gente pode comparar a evolução do espírito como uma grande escadaria. E nós, enquanto elementos que queremos transpor, nos elevarmos nessa grande escadaria, nós podemos eleger duas formas de subirmos essa escadaria. A gente pode desenhar para nós uma escadaria com degraus bem suaves, que vão exigir do nosso corpo e da nossa estrutura muscular, professor de educação física, vão exigir de nós pouco empenho, porque são degraus suaves. Mas a lei do progresso, ela é inexorável, e nós, apesar dos degraus suaves, estaremos sempre progredindo, estaremos sempre subindo. Ou podemos ser vigorosos e corajosos, estabelecermos para nós uma escadaria cujo degrau é bastante robusto, alto, que vai exigir de nós, do nosso corpo, um maior empenho na subida, um maior esforço na subida, uma maior musculatura espiritual para conseguirmos vencer os degraus. Então, Enio, a nossa opção em evoluirmos rápido ou evoluirmos de forma mais vagarosa, mais paulatina, é uma decisão conferida ao livre-arbítrio individual de cada um. O que sabemos é que a lei do progresso, ela é inexorável, e a nossa evolução
é algo que eu gostaria de sublinhar muito nesse espaço de reflexão aqui sobre a vida espiritual. A nossa evolução, ela é individualizada, ela é solitária, ela exige de nós solitude, não solidão, mas ninguém pode evoluir por nós. É um dever de casa que cada um de nós tem, de promover o seu próprio aperfeiçoamento. Nós podemos amar muito alguém, sermos cercados de muito amor e de muito afeto. Esses amores e esses afetos irão ser para nós esteios na nossa caminhada evolutiva, mas não irão nos evoluir. A evolução, ela é individual e depende do esforço pessoal de cada um. Então, eu acho que são pequenas diretrizes que a doutrina espírita nos entrega e que nos auxiliam nesse esforço evolutivo. Muito obrigado. Muito bem. Nós percebemos que uma boa parte dos conflitos íntimos são sintomas ou resultantes de relações familiares disfuncionais, né? No Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec ele pergunta qual seria para a sociedade o resultado do afrouxamento dos laços de família. Como é que você vê o que é laço de família? Como fortalecer? Explica para nós, brevemente. A gente sempre tem o auxílio da providência divina para impulsionarmos as nossas evoluções, né? Nosso processo evolutivo individual. E Deus nos concede a possibilidade do convívio familiar, porque justamente no convívio familiar nós vamos tangenciar as nossas maiores alegrias e as nossas maiores dificuldades. É no processo reencarnatório para o núcleo familiar que são envidados esforços da espiritualidade superior para que nós possamos efetivar acertos de contas. Nossos inimigos se encontram naquele núcleo familiar para a aparação de arestas. E nossos amores também, evidentemente, a partir da história espiritual de cada um, se encontram também naquele mesmo núcleo familiar, para que possamos, nessa trajetória evolutiva, encontrar apoio. Então, o núcleo familiar, ele é para a pessoa o grande campo de exercício da aparação dessas arestas e da busca desses suportes para a promoção da nossa evolução espiritual. E se entendermos e estendermos essa expressão família para a humanidade encarnada, nós também estamos no bojo e participantes da grande família universal. E pegando um pouco de carona aqui na belíssima fala de Gustavo, e ele fala da história, e a história quase não ecoa dentro do meu coração, porque é um dos meus temas favoritos. A história nos mostra que somos viajores do tempo, espíritos imortais viajando pelo tempo, vivenciando diversas contingências, diversas atmosferas diferentes, culturas diferentes ao longo da nossa trajetória espiritual. E ao pensar assim que somos viajores do tempo, eu não posso deixar de citar Herculano Pires, na belíssima obra O Espírito e o Tempo, onde ele vai falar que a providência divina e Jesus como governador planetário, ele nos confere à humanidade a oportunidade de experiências progressivas. O homem começa dentro da estrutura primitiva e tribal. Lá, ele dá atendimento aos seus instintos básicos de sobrevivência, de ter algo para comer, de acasalar para estender aquela sociedade, para formar família, para ampliação
do território que ocupa, depois no horizonte agrícola, onde o homem já se fixa à terra e ao território e não mais nômade, ele começa a entender que a terra tem para com ele um binômio de possibilidades de sobrevivência e ele se fixa na terra. Mas quando se fixa na terra, também ele encontra a exacerbação da necessidade de controle territorial e de expansão territorial, e aí o homem se torna guerreiro. Aí o homem empreende batalhas e se coloca uma sociedade contra a outra para que essas sociedades possam garantir manutenção territorial. E aí surgem os reinados. E depois desse processo de horizonte agrícola, a partir dos reinados, surgem as grandes civilizações, onde o homem já se exercita entre a filosofia, entre a ciência, entre a sociedade como um todo, formando cidades, formando impérios. E nesse momento o homem já se utiliza do seu intelecto, da sua filiação divina, Catarina, para fazer valer as suas virtudes. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos assevera que a humanidade alcançou a sua maioridade no Império Romano. Mas hoje aqui, nós não queremos apenas atestar essa maioridade que aconteceu no Império Romano. Hoje aqui, nós estamos querendo alavancar não mais apenas a maioridade do homem, mas nós queremos garantir a maturidade do homem. E tem muita diferença entre ser maior ou entre ser maduro. Essa maturidade nós estamos buscando. E Herculano Pires vai culminar o seu pensamento na obra O Espírito Tempo, garantindo que nós, hoje, já vivenciamos o momento do salto quântico, o horizonte espiritual do homem, onde temos condição de lidar com a culpa e com os traumas, porque as nossas injunções de sofrimentos ocorrem sempre nessa balança. Culpa, quando somos algozes, nas nossas atitudes contrárias à lei divina, ou sofremos traumas, quando somos vítimas. Então, sempre nesse binômio, trauma ou culpa. E nesse binômio, nessa oscilação, nós vamos nos construindo, sempre carregando conosco a nossa individualidade de espírito imortal. Então, vamos ser positivos, vamos ser construtores de uma nova realidade dentro do nosso seio familiar restrito, Enio. Mas vamos pensar também que existe uma família universal, muito além do nosso núcleo familiar, para a qual nós também temos inúmeras responsabilidades. Então vamos nos construir pessoas melhores. Muito obrigado. Bom, nós falamos de conflitos íntimos. Vamos brevemente falar de solução. No item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor, ele nos diz no último parágrafo que se nós estivéssemos bem persuadidos da força que temos em nós e que se usássemos dessa força a serviço da bondade, seríamos capazes de realizar coisas que até hoje são chamados de prodígios, mas que nada mais são do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. O que é isso? Como despertar isso para enfrentar os conflitos íntimos? Eu gosto muito de uma expressão de Paulo de Tarso, o arauto do Evangelho. O vaso
escolhido, porque ao colocarmos a água lustral do Evangelho dentro desse recipiente, dentro desse vaso, ele a manteve pura, ele a manteve cristalina, por isso o vaso escolhido. Quando ele nos convida a não nos determos diante das dificuldades, exatamente porque ele testemunhou a conversão, ele testemunhou a migração do homem velho para o homem novo, para o homem renovado na certeza da filiação divina, no homem renovado na certeza da providência divina que rege os universos, e uma profunda dinâmica de harmonia e de rede colaborativa. Estamos, Enio, diante de muitos desafios no nosso cotidiano. Temos problemas, sabem, muitos. Mas, diante da batalha, existia também no pretérito a simbologia e a metodologia de comunicação das trombetas. E nós temos uma trombeta a soar de forma efetiva, de forma clara, de forma transparente. Porque o sonido da trombeta, para aqueles que se colocam diante da batalha, e a nossa batalha é de superação das nossas dificuldades, essa trombeta continua a soar de forma assertiva e límpida. Nós temos diante de nós o legado da Boa Nova e da segunda revelação. Somos tarefeiros e operosos colaboradores da terceira revelação. Nós não precisamos de mais nada. Tudo o que precisamos já foi colocado à nossa disposição. A codificação espírita, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Kardec, como um espírito missionário, nos ofertou a doutrina dos espíritos, plural. Não há personalismo, não há assinatura. Kardec é o codificador. Nós não precisamos de chefes do espiritismo. Nós não precisamos de novas linhas no espiritismo, nem de direita, nem de esquerda. A nossa inclinação não deve ser nem para a direita nem para a esquerda. A nossa inclinação deve ser para o alto. Então, reproduzindo as palavras de Emmanuel, nós temos a igreja de cima, a igreja de Jerusalém, imaculada. Kardec não instituiu linhas. Kardec é lã, Allan Kardec. E é disso que precisamos. Vamos revigorar em nós o estudo e vamos efetivar o conhecimento no cotidiano. É disso que nós precisamos, é disso que o mundo precisa.